O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. O Senhor esteja em minha mente, em minha boca e em meu coração. Naquele tempo, os publicanos e os pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeição com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola. Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converte do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada, varre a casa e procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. E Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O filho mais novo disse ao pai: Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. E o pai dividiu os bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou o que era seu e partiu para um lugar distante. E ali esbanjou tudo numa vida desenfreada. Quando tinha gasto tudo o que possuía, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um homem do lugar, que o mandou para o campo cuidar dos porcos. O rapaz queria matar a fome com a comida que os porcos comiam, mas nem isso lhe davam. Então caiu em si e disse: Quantos empregados do meu pai têm pão com fartura e eu aqui, morrendo de fome? Vou-me embora, vou voltar para meu pai e dizer-lhe: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho, trata-me como um dos teus empregados. Então ele partiu e voltou para seu pai. Quando ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão. Correu-lhe ao encontro, abraçou-o e cobriu-o de beijos. E o filho então lhe disse: Pai, pequei contra Deus e contra ti, já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos empregados: Trazei depressa a melhor túnica para vestir meu filho e colocai um anel no seu dedo e sandália aos pés. Trazei um novilho gordo e matai-o. Vamos fazer um banquete. Porque este meu filho estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar, já perto de casa, ouviu música e barulho de dança. Então chamou um dos criados e perguntou o que estava acontecendo. O criado respondeu: É teu irmão que voltou. Teu pai matou o novilho gordo porque o recuperou com saúde. Mas ele ficou com raiva e não queria entrar. O pai, saindo, insistia com ele. Ele, porém, respondeu ao pai:
Eu trabalho para ti há tantos anos, jamais desobedeci a qualquer ordem tua, e tu nunca me destes um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Quando chegou esse teu filho, que esbanjou teus bens com prostitutas, matas para ele o novilho cevado. Então o pai lhe disse: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Mas era preciso festejar e alegrar-nos, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver. Estava perdido e foi encontrado. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. O instante da atenção de todos para meditarmos a palavra de Deus neste 24º domingo do tempo comum, marcado pela cor verde, que simboliza a nossa esperança de alcançar o reino dos céus. E neste mês de setembro é a palavra de Deus que vem nos educar para que possamos sim progredir na fé caminhando nesta vida para alcançarmos a salvação, a casa de Deus, a morada eterna, o reino dos céus. Assim, amados irmãos e irmãs, Deus mesmo nos chama e Ele mesmo nos educa. E a nossa vida de fé vai de acordo também com a vontade de Deus. É Deus que quer a nossa salvação, é Deus que quer que nós alcancemos a sua morada. E assim, Ele vem nos educar para mostrar para nós que algumas condutas nossas nos impedem de chegar até a casa de Deus, mas que Ele está sempre disposto a perdoar e a acolher quem está disposto à conversão e voltar novamente o coração e a vida novamente para Deus. Então, a temática para nós hoje na liturgia que quer nos ajudar a alcançar o reino dos céus é a conversão, a misericórdia do Pai e o seu amor divino que quer nos acolher sempre. Assim, na primeira leitura para nós hoje, no livro do Êxodo, que significa saída, o que o livro do Êxodo traz para nós hoje? Deus está furioso com o povo de Deus que Ele escolheu, porque eles abandonaram a Deus e construíram para eles um bezerro de ouro e disseram: olha, foi esse bezerro de ouro que nos libertou da escravidão do Egito. E aí eles despertaram a fúria de Deus, dizendo que Deus vai dizer a eles que eles são um povo insensato, duro de coração. O que ocorre? O povo de Israel foi escravizado no Egito. O Egito fica na África, é um continente de maioria pessoas negras, e o povo de Israel é de maioria caucasiana. Hoje na missa de manhã eu explicava que preto é cor, negro é raça. Para o branco a mesma coisa, branco não é raça. Caucasiano é a raça, branco é cor. É assim, caucasiano é a cor branca dos povos brancos. E o povo de Israel era um povo único, de raça branca ou caucasiano. Resultado, eles foram escravizados lá na África, no Egito, no norte da África. E por lá eles ficaram durante 40 anos. A perspectiva de vida do povo naquele tempo era muito baixa, muito pequena. Um homem com 40 anos já era praticamente idoso. Vejam bem que Jesus Cristo morreu com 33 aproximadamente. Paulo mais ou menos com 55 anos, deve ter perdido a sua vida. Essa era a média de vida do povo. E imaginemos agora o homem escravo. Claro que ele viveria menos por causa do trabalho forçado. Resultado então, foi uma geração inteira de um povo escravizado. Nasceu escravo, morreu escravo durante 40 anos no Egito. Assim. Resultado, por lá eles conviveram com a sociedade do Egito, com a cultura egípcia e também com a religião egípcia. Os deuses do Egito têm corpo de ser humano e cabeça de animal. E o povo de Israel, convivendo com este povo, também levou com eles parte desta cultura, e são esses os deuses aos quais Deus proibiu de fazer imagens. Assim, e também, é claro, dos gregos e dos romanos. Resultado agora então, Deus vai lá e liberta esse povo do Egito. Eles têm que atravessar o deserto, depois de ter passado pelo Mar Vermelho, e lá no deserto veio o sofrimento. Lá veio a fome, veio a sede, muitas pessoas morreram, perderam sua vida no deserto, mas Deus, mostrando que estava com eles, fez cair o maná que veio do céu, abriu o Mar Vermelho para eles, libertou esse povo da escravidão, trouxe Moisés com as novas leis, os mandamentos. Então Deus estava caminhando com o povo. Mas quando veio o sofrimento e a dor,
Quando veio a fome e a sede, eles preferiram deixar Deus de lado e foram procurar forças num Deus que não podia fazer nada por eles. Construíram no deserto um bezerro de ouro e se colocaram em adoração. Esse é o contexto da primeira leitura de hoje. Para nós também, às vezes, nós não ficamos distante disso. Vocês devem ter ouvido muitas pessoas dizer: olha, por que Deus permitiu que isso me acontecesse? Por que Deus tirou isso de mim? Deus não escuta minhas preces. Por que Deus permitiu que eu perdesse meu pai, minha mãe, meu irmão, minha tia? É isso que o povo fez no deserto. E foram procurar outros deuses. Mas Deus não se afasta de nós. Aquilo que nós fazemos nesta vida é que nos faz afastar de Deus. É como se a nossa vida de fé fosse uma balança. De um lado estão as coisas ruins da sua vida, do outro lado as coisas boas. Se você diminuir as coisas boas da sua vida, a balança das coisas ruins é que vão ficar pesadas. E elas vão fazer de tudo para você se afastar de Deus. Vai fazer você perder a fé, os amigos, deixar de receber a Eucaristia, deixar de escutar, de ler e praticar a palavra de Deus. Foi isso que aconteceu com o povo do deserto. Aos pouquinhos eles foram deixando Deus de lado, até cair no pecado da idolatria a outros deuses que não fizeram nada por eles. Isso despertou a fúria de Deus. Ele chamou Moisés e diz: olha, esse povo é insensato, desce até lá e diz que eu vou exterminá-los, mas quanto a ti, Moisés, eu vou preservar a sua vida e farei de ti uma grande nação. A pessoa de Moisés agora é aquele que não desiste, é aquele que tem fé, é aquele que acredita e faz os outros também acreditarem. Então o que ele vai dizer a Deus? Ele falou: Senhor, por que o Senhor está tentando exterminar o seu povo? Eu acredito que a prece que Moisés faz para Deus é como a prece daquela mãe desesperada, quando vê o filho morando na rua, quando vê o filho aprisionado, quando vê o filho apegado aos vícios, e ela faz de tudo e mais um pouco, e ela clama a todos para que possa ajudar o seu filho. Ela pede por clemência, e assim é a prece de Deus, que Moisés faz para Deus: Senhor, não veja os pecados deste povo no dia de hoje, mas recorde tu mesmo o amor e a compaixão para com este povo, quando tu chamastes Abraão, Isaque e Jacó, e fez para com eles uma promessa de que eles seriam pais de uma nação numerosa, como as estrelas do céu, como as areias da praia. Recorde-se, Senhor, que o Senhor fez uma promessa. Não quebre a sua promessa por causa dos pecados do povo, mas recorde que a todo tempo agiste conosco com compaixão e misericórdia. Então, naquele momento Deus mudou de ideia, e ele disse: olha, Moisés, por causa da tua prece, por causa da tua conduta, eu não vou exterminar ao povo, mas desce até lá e corrija a caminhada deste meu povo. É o que os pais fazem pelos filhos. Eu não vou te dar o castigo, mas a partir de hoje você procura corrigir a sua vida. É o que Deus faz conosco. Não vou destruir as suas vidas, mas procure viver a conversão. Foi isso que Moisés pediu e alcançou a compaixão e o amor de Deus para a vida do povo. Da mesma forma, agora Paulo, na segunda leitura, ele vai dizer agora que por Jesus Cristo Deus também nos alcança, e que por esse Jesus Cristo que veio até nós, uma palavra verdadeira e certa. Ele veio para perdoar os nossos pecados e para nos salvar. E desta salvação, Paulo vai dizer: e eu quero ser o primeiro deles. Uma prece que talvez todos os dias, ao deitarmos, assim como disse Paulo, também nós poderíamos dizer: Senhor, eu quero sim trilhar esta caminhada de fé e quero ser o primeiro a ser salvo. O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu confio, Senhor, e vou praticar a sua palavra para que eu possa alcançar a salvação. Peça a Deus, todos vocês também, que um dia vocês alcancem a salvação, o reino dos céus, a vida digna na casa de Deus Pai. Foi o que Paulo pediu na prece que ele disse, ao reconhecer que Jesus Cristo é que perdoa os nossos pecados e que é capaz de nos salvar. Se Deus salva o povo antigo no Antigo Testamento, Ele agora em Jesus Cristo salva o povo novo no Novo Testamento. As nossas vidas podem ser salvas pela graça e pela fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então agora veja o que acontece. Jesus se depara com os fariseus e os mestres da lei. Quem eles são? Os fariseus e os mestres da lei eram pessoas que conheciam toda a Sagrada Escritura. Eles conheciam de cor
todas as leis judaicas, eram mais de 300 para ser mestre da lei. Mas eles sofriam de um mal muito grande, a hipocrisia. Sabiam para eles, sabiam até transmitir, mas não sabia viver. Ou seja, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. É isso que eles estavam vivendo por ali. E Jesus logo percebeu isso neles. Eles se consideravam pessoas perfeitas demais, pessoas santas demais, pessoas sem erros. Os judeus acreditam que eles serão salvos só pelo cumprimento da lei. Então o mestre da lei, sabendo todas elas, o que ele acredita? Que ele vai ser salvo. Isso ele acredita que lhe dá o direito de dizer quem vai ser condenado. Então ele vai dizer: olha, você que é mestre dele, mas você come, bebe e anda com os pecadores. Olha o que eles vão dizer para Jesus. E aí eu tenho que dizer para vocês: nós viemos até aqui para rezar e receber a Eucaristia. Mas se nós tivéssemos que tirar da igreja e proibisse de receber comunhão todos os pecadores, quem sobraria aqui dentro da igreja? Ninguém. Todo ser humano tem pecado. Está vendo o que os fariseus pensam? Nós não temos pecados, eles é que têm. Eles pensam assim. E resultado agora, cuidado para que no mundo de hoje você não sofra do mesmo mal. Deus não te constituiu juiz da vida de ninguém. Ele é que é juiz e que pode salvar. Nós estamos aqui para estender a mão e ensinar um caminho. Ninguém está condenado à morte eterna, porque Deus é que é juiz e o dia do julgamento ainda não chegou. No dia que chegar, você vai ter que acertar suas contas com Deus. Procure conversão e pedir perdão até lá, para que você tenha morada garantida no reino dos céus. Então Jesus resolve contar 3 parábolas, começando da maior para a menor, para dizer: olha, todos têm chance. Então ele vai contar que um homem tinha 100 ovelhas, e aí uma se perdeu pelo caminho, e aí é preciso deixar as 99 caminhando e ir em busca daquela que se perdeu. O que Jesus está dizendo? Que no meio da multidão é preciso descobrir quem é que não está aqui conosco. A quem vocês já chamaram para vir à Santa Missa? A quem vocês já falou de Deus? A quem vocês já pediram: vamos lá na missa receber a Eucaristia para abençoar a nossa semana? Vamos à missa escutar a palavra de Deus para Ele nos dar força por toda a nossa vida? Uma multidão de fiéis, e às vezes nós não percebemos um que deixou de vir à Santa Missa. É preciso ter cuidado de deixar as 99 ao caminho, ir em busca de quem está perdido, de quem ainda não voltou da pandemia para a Santa Missa. Mas se ainda que fosse difícil para nós todos 100, Jesus reduz para 10. E ele vai dizer: uma mulher tinha 10 moedas de prata e perdeu uma. Ela arrastou os móveis, limpou a casa, varreu a casa e foi em busca da moeda que ela perdeu, e fez igual àquele que tinha perdido a ovelha. Quando ela a encontrou, ele disse: alegrai-vos comigo, porque eu encontrei o que eu havia perdido. E então faz festa para acolher aquilo que se perde. Agora Jesus quer falar lá de dentro da sua família, um grupo menor e reduzido. Talvez os filhos é que não rezam, talvez sejam os pais é que não rezam, talvez sejam os próprios irmãos é que não rezam, não buscam a presença de Deus. Talvez vocês tenham parentes e amigos como se fossem do coração de vocês, como se fossem irmãos que estão perdidos pelo mundo. E ainda que não fossem, é preciso reconhecer que quem está lá perdido pelo mundo, seja nas drogas, nas bebidas, desamparados nas ruas, perdidos por um mundo que não tem Deus, é preciso reconhecer que Ele faz parte da sua vida. E é preciso ir até lá e estender a sua mão e levar um pouco mais de Deus também a estas pessoas. Não cabe a nós julgar como elas chegaram até lá, mas cabe a nós nos julgarmos por não consegui-las trazer de volta. É preciso trazer quem se perdeu para próximo de Deus. E assim, o que Jesus está dizendo é que nós somos pessoas preciosas demais para Deus. Não temos valor financeiro, não valemos 10 moedas de prata, mas é como se fôssemos pessoas preciosas neste mundo, preciosas para Deus que Ele quer resgatar. É como se fôssemos joias preciosas guardadas em potes de barro. A vida humana é frágil. Todos nós podemos cair, nos quebrar, nos ferir, mas nós não temos o direito de ferir o outro. Assim Jesus agora reduz mais ainda, e ele sai de 100 para 10, de 10 para 1. E ele vai dizer: um senhor tinha 2 filhos e um se perdeu. Ele pegou a herança que era dele, foi embora e gastou numa vida desenfreada. Se perdeu pelo mundo. E quando veio as dificuldades, quando veio o sofrimento, quando veio as dores como aquele povo no deserto, ele pensou:
eu vou voltar para a casa do meu pai. Mas os dois irmãos, eles têm algo em comum. Nenhum dos dois já se consideram mais irmãos, eles se consideram agora operários. Vamos dizer assim, aqueles que irão trabalhar junto do pai. Olha o que o primeiro diz, o mais novo: vou voltar para a casa do meu pai e pedir que ele me trate como um dos seus funcionários. Está vendo? Ele não se considera mais família com o pai dele. Mas olha o que o segundo fez também: há tanto tempo eu trabalho para ti e nunca me deste nada para festejar com os meus amigos. O segundo filho, aquele outro irmão, também já não se considerava mais filho, ele se considerava agora um trabalhador de seu pai. É preciso reconhecer que Deus não é o nosso patrão. Deus é o nosso pai, que tem uma casa nos esperando, que está de portas abertas, porque o seu Filho legítimo abriu para nós. Nós não somos funcionários de Deus. A única coisa que Ele nos pede, na gratuidade, na fé, é que nós possamos ir pelo mundo afora e anunciar para todos que tem uma morada de salvação aguardando, e que para chegar até lá é preciso perdão, misericórdia e conversão e amor. Deus nos oferece o que Ele tem de melhor, o seu amor gratuito, porque se Ele nos faz uma promessa, Ele é capaz de cumprir. E nós temos um compromisso com Ele, que Ele espera que sejamos capazes também de cumprir. Aquele segundo filho, em vez de acolher o irmão, ele sentiu foi raiva quando o pai dele o acolheu, quando o pai acolheu o próprio irmão. Então vejam, os dois precisavam de perdão. O primeiro disse: olha, eu vou até lá e dizer, olha, perdoa-me porque eu pequei contra Deus e contra ti. Ele se converteu, pediu perdão. O segundo, qual foi o pecado dele? Ele ficou com raiva do irmão ao ponto de nem chamá-lo de irmão. Esse seu filho que voltou depois de ter gastado tudo. Ele não jamais reconhece agora aquele outro como irmão. Ele só vê como filho do pai que eles têm. É preciso ter o mesmo cuidado, porque Deus é Pai para todos e nos fez irmãos. O outro não é só um perdido, o outro não é só um viciado, o outro não é só alguém ruim, o outro não é só um bandido, o outro que está lá perdido no mundo é sim o seu irmão, que Deus pediu que você tomasse conta, anunciando para ele a salvação. Nós não temos que concordar com os erros dos outros, claro que não. Nós não podemos concordar com a violência, claro que não. Nós não podemos concordar com o roubo, com o assalto, claro que não. Mas nós podemos concordar que, sendo nossos irmãos, Deus tem algo melhor também para eles, assim como tem para todos nós. O que o Pai no Evangelho oferece para um, oferece para outro: perdão, amor e misericórdia. Isso nós não podemos deixar de oferecer. Assim, aqueles dois irmãos servem também para nós de exemplo para buscar a Deus com o perdão e a misericórdia, a fim de que Ele nos ofereça o que Ele tem de melhor, o seu amor, e que esse amor seja partilhado. Que a palavra de Deus, nesse mês de setembro, nos inspire a agir com amor, com misericórdia e perdão, para alcançarmos juntos o reino dos céus. E que a nossa caminhada de fé, abraçando a fé em Deus, não venhamos a desistir para abraçar outros deuses, mas tenhamos a coragem de reconhecer em Deus a casa que nós esperamos, a vida eterna. Tenhamos a coragem de reconhecer que Jesus já nos perdoou e agora nos quer na morada de Deus. E tenhamos maior coragem ainda de tomar a palavra de Deus como um ensinamento para as nossas vidas, iluminando os nossos passos para alcançarmos o reino dos céus. Creio em Deus.